Todo mundo. Peguem o livro de vocês. Só para saber, na semana passada a gente conseguiu finalizar a correção dos exercícios? Não, né? Me manda aí depois. Pessoal, tá. 16 e 17. Questão 1. Enquanto eu leio, coloca aí a alternativa que você colocou. Em 1822, a América Espanhola de independência conquistada em oposição a uma metrópole e suas cortes, em muitos aspectos ditas por opressoras, agora plenamente reconhecida por uma potência da primeira grandeza, como eram os Estados Unidos. Oferecia um modelo para a independência do Brasil. O caráter exemplar que a independência da América Espanhola representou, segundo o texto, para aqueles que lutavam pela independência do Brasil, pode ser identificado por exemplo na... Respondam aí que alternativa vocês colocaram. Na questão, página 17, exercício 1. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Felipe, você que entrou depois. Estamos na página 16, exercício 1. Coloca aí qual alternativa que vocês colocaram. A alternativa certa é a C. Disposição de defender princípios emancipacionistas e enfrentar militar e politicamente as forças da metrópole. Então, a gente colocou B aqui, deixa eu ver. Subserviente imediato aos interesses comerciais e políticos. Sim, se impuseram, mas eles ainda estão na luta, né, pela independência. Relaxa, eu não estou marcando se você errou ou não, só que você participou. 2. Em determinados períodos da história, há grandes significativas que acontecem em curto espaço de tempo. Foi assim no início do século XIX, mais precisamente entre 1808 e 1824, na América da colonização espanhola. As autoras desse trecho, em particular, estão se referindo a que conjuntura especificamente? Coloquem aí a resposta que vocês colocaram. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Isa, coloca a alternativa. E não só números. Tô lendo, viu? Resposta certa é a E. Ao contexto de lutas pela independência política das diferentes proporções do continente americano e a decorrente formação dos Estados Nacionais Republicanos naquele vasto território. Ah, você não tinha pegado o livro. Gente, pega o livro, tá? Estamos falando do livro. Estão com preguiça de pegar o livro? Responde também, Sara. Quem mais estiver aí na sala. 3. Não tem problema, viu? Se não marcou certinho. O século XIX foi o século de efervescência nacionalista na Europa, marcado pela implantação das instituições de Revolução Francesa e pelo desenvolvimento das forças produtivas via Revolução Industrial Inglesa, ou seja, mudou muita coisa, né? A ruptura com o processo colonial no Novo Mundo se deriva dessas revoluções europeias. Surge uma coleção de nações
com variados processos genéticos e padrões de construção diferentes. Que alternativa vocês colocaram aí? Os primeiros processos de emancipação política no contexto descrito, que causaram grande impacto na América Latina e influenciaram fortemente os demais territórios, ocorreram perspectivamente na letra A, no Brasil e na Argentina. Na letra B, na Guatemala e no Suriname. Letra C, no México e na Venezuela. Letra D, na Colômbia e no Equador. Letra E, nos Estados Unidos e no Haiti. Não, a B, né? Eu falei Guatemala, não, Guiana, desculpa. Guiana e Suriname. Toda forma, dá uma olhadinha aí, gente. A letra certa é a E. Nos Estados Unidos e no Haiti foram os grandes marcos, né, de mudança aqui nas Américas, que a gente tem falado todos esses dias, né, que foram os momentos de revolução e a inspiração para essa revolução, né? Então é a E. 4. O Congresso Nacional de Lima, relaxa. Congresso Nacional de Lima, a capital do Peru, situa-se na Praça Bolívar. A principal praça de Bogotá, a capital da Colômbia, tem o mesmo nome da Praça Bolívar. A Bolívia recebeu esse nome por homenagear Simão Bolívar? Responde sim. Sobre Simão Bolívar, pode-se afirmar corretamente que A. Liderou um movimento a favor da independência da América do Sul e idealizou uma unidade continental que se desfez em repúblicas. B. Lutou ao lado de José de San Martín na Argentina e Bernardo O'Higgins, não sei falar esse nome, no Chile, pela libertação desses povos no domínio espanhol. Letra C. Foi um revolucionário criador do nacionalismo venezuelano e liderou a Revolução Bolivariana. Letra D. Era um monarquista convicto, por isso defendeu a centralização do poder para uma América emancipada. Respondam aí, galera. Respondam aí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta certa é a A. Relaxa, não tem problema quem errou, eu vou explicar. Lembra que ele de fato idealizou uma revolução, né? Buscando essa independência da América do Sul, que foi onde ele principalmente morava, onde ele tinha influência, e ele tentou uma unidade, mas fracassou e eles criaram essas várias repúblicas, né? Repúblicas, esses vários países que se formaram dessa América Espanhola. Por isso é que, diferente do Brasil, que virou um território só, nós temos aqui a Chile, Peru, Venezuela, Colômbia, etc., que foi aqui da América Espanhola, beleza? E 5 e última. No século XIX, a maioria dos países da América Latina conseguiu a independência dos impérios coloniais europeus. Sobre esse processo, pode-se dizer que a América colonial, a se tornar independente, né? A primeira colônia a se tornar independente na América, depois das colônias inglesas, foi o Haiti. Aqui se constituiu um caso raro, já que o movimento de independência foi conduzido por descendentes de escravos africanos. Essa está certa? Estão em dúvida? Tá certo, sim. Lembra que a gente falou dos primeiros movimentos revolucionários que geraram a independência. Tem o dos Estados Unidos, quando a gente estudou só Estados Unidos, e aqui a gente falou também sobre os movimentos do Haiti, que foi na página, deixa eu procurar, 8 e 9, né?
que a grande diferencial deles foram que foi um movimento liderado por ex-escravos e negros. 2. Simão Bolívar, venezuelano, e José San Martín, argentino, desempenharam importante papel na luta pela independência das colônias sul-americanas. Tá certo? Tá? Eles foram líderes que levavam uma boa parte da população em função do seu objetivo, tá? De liberdade. Essa também tá certo. Três. A Argentina teve a sua independência declarada em 1816, no Congresso de Tucumã, e passou a se chamar República das Províncias Unidas do Rio da Prata, nome posteriormente modificado para República Argentina. Tá certo? Tá também. Até foi comentado, né, que eles começaram esse movimento aí do Rio da Prata. 4. O Paraguai, por estar em guerra contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai só conseguiu a sua independência no início do século XX, quando o general Alfredo Strong, deu um golpe de Estado em 1902. Não! Já era independente, já tinha uma... Quando a Guerra do Paraguai aconteceu, né, que é essa guerra que ele está citando, o país já tinha um presidente, né, que era o Solano Lopes. E 5, na maioria dos países latino-americanos, a independência teve caráter meramente político, pois permaneceu a antiga estrutura colonial baseada na produção agrícola para a exportação, na monocultura e na importação de produtos manufaturados. Certo também. Então, a resposta é a D. Gente, eu não tenho certeza se eu passei. Ok. Vamos lá. Página... Eu vou pular esse assunto. Nossa, um monte de coisa. Tá. Vamos começar o capítulo 7, vai. Se vocês tiverem dúvida sobre alguma das questões que a gente corrigiu no capítulo 6, me perguntem, tá? Vamos tirar essa prova logo, porque é sempre bom, né? Vocês conseguirem passar sabendo bem. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o capítulo 6? Ninguém me responde. Ok, então, capítulo 7, podem abrir aí no livro A América Portuguesa e a Crise do Sistema Colonial. Gente, eu sei que o capítulo fala sobre isso. Se você tá com alguma dúvida, me pergunta. Eu tô aqui para tirar as dúvidas. Eu mandei vocês lerem durante a semana para ter dúvida para essa semana. Vocês leram o capítulo de novo? Não leu, tá vendo? Tem que ler, gente, para ver se tem dúvida. É a construção da nossa nação, né? É esse aqui? Não é esse aqui. Cadê? Achei. Deixa eu tentar abrir o chat, que às vezes quando eu abro esse negócio de compartilhar, o chat não quer abrir de jeito nenhum. Me manda mais dois pontinhos. Só porque se ele aparece várias coisas, ele abre mais fácil. Enquanto o chat não quer abrir, então, América Portuguesa, né? Agora é a parte da colônia, do Brasil colônia. Então, gente, o livro de vocês traz já algumas mudanças, mas eu achei melhor trazer outros aspectos antes de vocês entenderem bem isso aqui. Não são aspectos difíceis, tá? Mas que são para fechar o todo, porque senão vai ficar parecendo que faltou uma parte. A gente vai ter pulado um pedaço muito longo da história, tá? Gente,
Para tudo isso começar, tá? Esse período aqui que a gente já está estudando, é importante vocês conhecerem o ministro de Portugal, Marquês de Pombal. Esse cara era muito importante porque ele vai ser um déspota esclarecido. É um momento em que, então, Portugal é que vai ter um despotismo esclarecido. A maioria dos outros países, como a Inglaterra, a França, já tinham tido, né? Só que agora Portugal vai ter também seus líderes como déspotas esclarecidos. Quem não lembra o que era isso e a gente estudou esse ano, são aqueles que se mantêm no poder, estão na nobreza, mas têm ideias iluministas. Então, ele vai trazer e gerar várias reformas, tanto em Portugal quanto no Brasil, tá bom? Ainda não consegui abrir o chat para ver qual era a dúvida. Algumas reformas que ele traz. Se vocês lembram que o Brasil, quando começou, né, o processo de colonização, tinham as capitanias hereditárias. Aí ele vai falar assim: não, isso não está dando certo, a gente está privatizando um território que é de Portugal, então ele vai modificar isso, abrindo as capitanias hereditárias agora para Portugal. Então vai estatizar as capitanias que eram particulares, tá? Outro fato muito importante que ele vai fazer durante esse período. Esse período aqui que a gente está estudando é entre o grande momento do ouro no Brasil e pós esse momento, tá? Então ele vai transferir, tá escrito com letra mesmo. Ele vai transferir a capital federal de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que para o Rio de Janeiro? Isso é importante vocês saberem. São Paulo, por exemplo, nunca foi capital do Brasil. O Rio de Janeiro foi. Por quê? Era um bom local para escoar todo o ouro que eles iam encontrando em Minas Gerais. Ficava muito mais fácil de mandar esse ouro para Portugal, tá? Então, professora, a América Espanhola podia ter se tornado um único país? Professora, a América Espanhola poderia ter se tornado um único país? Poderia. Mas tinha que ter tido mais apoio, entendeu? Principalmente das lideranças. Porque no Brasil, por exemplo, o que fez com que nós nos tornássemos um único território é que quem proclamou a independência era a favor de manter o poder, entendeu? Nas mãos dele, tudo. Agora, quando foi proclamada a independência nesses territórios da América Espanhola, cada um dos crioulos queria um pedacinho de terra para si, para chamar de seu, sabe? Para mandar. Então, eles não quiseram deixar um país só. Para eles era compensador diminuir os territórios, tá? Que tipo de economia iluminista eles tinham? Que tipo de ideia, desculpa, iluminista? Que tipo de ideias eles tinham? Eu vou falar sobre algumas reformas que tinham bem viés iluminista, né? Mas se vocês lembram que foi o movimento iluminista, tem a ver com ou liberalista, né? Tem a ver com laicidade do Estado, então eles queriam um Estado não tão voltado para a religião, para que a liderança pudesse ser durante o despotismo esclarecido. Peraí. Então, tô tentando falar para você quais eram as ideias dele. Então, nós temos ideias de educação, ciência, a religião não fosse mais tão forte. Não é que eles deixavam de ser católicos, até porque Portugal foi um país católico por muito tempo. A diferença é que o catolicismo não vai ter tanta influência no Estado mais. Então, ele vai tentar ter um processo de Estado laico, né? Divisão de Estado e Igreja, para que assim eles tenham mais autonomia, mais poder, em que a igreja não fique manipulando ali de alguma forma. Tudo bem? É algum desses exemplos. Eu vou falar agora quando for as reformas, você vai ver isso na prática, como é que vai funcionar. Porque ele era um déspota? Porque apesar dele ser esclarecido, né, ele tinha ideias modernas, iluministas, modernas de liberdade, de ciência, mas ele queria manter o poder, como marquês, como ministro. Quem proclamou a independência do Brasil? O rei. A gente vai falar sobre isso. Eu trago para vocês direitinho uma linha do tempo sobre isso. Gente, eu tinha feito uma linha do tempo de Brasil para a gente colar. Deixa eu ver se mais alguém tem dúvidas. Deixa eu voltar lá.
Então, aqui nas reformas, que a gente estava falando, ele transfere, então, a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, porque assim fica muito mais fácil de tirar o ouro. Outro fator, ele não era muito a favor da igreja. E não era que ele não era católico, ele era. Só que ele achava que a igreja tinha um papel e uma importância que deveria ser do Estado, como o rei, e não da igreja, entendeu? Então, ele começa um processo de expulsão dos jesuítas. Quem lembra que a gente estudou ano passado, espero que vocês lembrem, da Companhia de Jesus, que é vindo dos jesuítas, né, quando foram fazer o processo de colonização. Então, quando eles vieram para cá, eles tinham objetivos bem claros, pacificavam os índios por meio da catequização, então os índios conseguiam trabalhar, expandia para a Igreja Católica, e eles ensinavam também o português para os índios, para os indígenas. Então, nesse processo aqui, o Pombal ele começa, essas ideias não estão certas, não deveria ser a igreja que deveria fazer isso, porque senão a igreja vai ter muito poder, é dever do Estado. Então ele começa a expulsar. Primeiro ele expulsa de Portugal, eu nem sabia disso, estava pesquisando aqui para dar aula para vocês. Aí ele falou que me ensinaram que ele também expulsa primeiro os jesuítas de Portugal e depois expulsa aqui do Brasil. Isso vai causar um movimento muito diferente da história do nosso país até então. Tudo isso por uma política de laicização do Estado, né? Divisão de Estado e igreja. De novo, um movimento anticlericalismo, que era uma ideia iluminista, tá? Em que a igreja não tivesse tanto poder mais. É só porque eles queriam ter poder, também porque eles queriam ter terra. Então, eles começaram a pegar as terras da igreja, redistribuindo para as pessoas que moravam aqui e as pessoas ligadas ao rei. Outra questão, as pessoas pagavam muitos dízimos, muitas coisas ligadas a impostos, né, ligados à igreja, ou algum tipo de oferta. Então, o Estado falava assim, por que eles vão pagar para a igreja, sendo que eles podem pagar para a gente? Então, para eles, era muito importante essa divisão, tá? Outro fator importante, isso aqui é realmente muito importante, a igreja brasileira, a escola brasileira, desculpa, ela começou muito por causa da igreja, dos jesuítas. Foram os jesuítas que fundaram a primeiro livro de gramática, do português, aqui no Brasil. Eles que começaram a ensinar os indígenas a falar o português, assim como um pouco dos africanos, né, quando vieram, para poder facilitar a forma de compreensão uns com os outros. De uma certa forma, então, sempre reavendo, né? Sempre cuidando das pessoas pelo modo da educação. Então, as primeiras ideias de escolas ou de salas de ensino vieram dos jesuítas aqui no nosso país. Então, eles faziam isso apenas para convertê-los? Sim, sim. Esse movimento de pacificação, né? Era quando eles faziam exatamente. Tentava ensinar sobre Jesus ou sobre o catolicismo, para que as pessoas ficassem mais pacificadas, convertidas, e assim trabalhassem mais fácil, sem questionar, sabe? E a igreja, então, a escola, então, vai começar a ser puxada pelo governo. E aí ele cria, né, um outro imposto chamado, isso aqui que está escrito, subsídio literário. Então, era um imposto apenas para ter escolas para as pessoas da população. Lembrando, gente, população baixa não era quem estudava, era pessoas mais ricas, tá? Vai demorar bastante para essa situação mudar. Mas, ainda assim, né, já tinha uma ideia de escolas públicas, tá bom? E abolição da escravidão indígena. Ele também oficialmente abole a escravidão indígena, porque até então, apesar de não ser uma prática comum, ainda era fazível, ainda mais pelos paulistas, né? Com os bandeirantes. Só que aqui eles realmente falam, não chega disso, não dá mais, tá? Qual era o objetivo disso? É porque ele queria integrar o índio ao português. Ele tinha uma visão indigenista. Gente, quem nunca ouviu essa palavra, é um termo utilizado para pessoas que estudam muito a cultura indígena, mas não de um modo positivo. Na verdade, eles queriam transformar os indígenas em portugueses. Não dava para eles mudarem, por exemplo, a nacionalidade, mas eles queriam que as pessoas indígenas se comportassem exatamente como os portugueses, tá bom? Para matar a cultura indígena, para não sobrar nada da cultura indígena, porque ela era primitiva, atrasada sem civilização, tá bom? Então ele vai ter muito forte isso dessas políticas de
integrar o indígena com o português. Mas eles não trabalhavam por vontade própria? Trabalhava, mas era muito pacificado porque Deus queria que ele estivesse trabalhando, entendeu? Então usavam-se muito o catolicismo para pacificar os indígenas e os indígenas trabalhando para manter os indígenas ali católicos, entendeu? Porque, por exemplo, eles tinham até comunidades, né? Que nem tá no livro, nem sei porquê, são bem legais, bem interessantes. Acho que a gente estudou no passado. Aquelas comunidades em que eles colocavam os indígenas ali, eles viviam, mas muitos deles ainda eram seminômades. Então, determinado período, eles queriam ir embora, viver a vida dele em outro lugar, e os jesuítas não deixavam. Enfim, outros movimentos, né? E ele começa a criar uma pequena manufatura têxtil que não existia antes. Não podia ter nenhum tipo de acima do artesanato, sabe? Para manter com que tudo que a gente fosse comprar fosse de Portugal. Lembra que, por exemplo, quando a gente estudou os Estados Unidos, desde o início é uma indústria forte, tem o objetivo de fazer uma indústria, uma industrialização. No Brasil, não, ainda era reprimido. Agora, com Pombal, lá no século XVIII, é que as coisas começam a mudar, né? 1700 e lá, da metade para frente. Então, tudo isso vai mudar aqui, tá? Essas reformas vão fazer com que o nosso país ele melhore um pouco comparado a como ele era antes, porque era muito primário ainda, muita coisa. Mas não muda tudo também, não. Gente, outro fato que não tem no livro. Por favor, escrevam aí o nome de vocês, quem está participando da aula, tá? Outro fato que não está no livro é uma política chamada Panos e Vinhos. Esse não é o nome oficial, mas é como ela mais é conhecida. Se no vestibular de vocês, lá quando vocês estudar, quando for no vestibular, tiver sobre essa política, vocês sabem do que se trata. Ou esse tratado de Methuen. Basicamente, era um acordo que Portugal e a Inglaterra fizeram durante esse período, 1703 a 1836, levando a Portugal a meio que uma estagnação econômica, porque ele tinha que comprar tudo que era industrializado em inglês, porque ele ia vender vinho para Portugal. Não, Portugal ia vender vinho para Inglaterra. Tipo, vinho é bom, assim, questão financeira, eu tô dizendo. Não é tão barato, mas pensa todo o resto que eles compravam industrializado, entendeu? Eles até vendiam pano também, mas era pano muito básico ainda. Muito, quase que de chita, não era nem um negócio muito industrializado, tá? Portugal ficou cada vez mais dependente da Inglaterra, porque tudo que eles compravam era de lá. Os chás, roupas, tudo era de lá. Endividando muito. E como é que eles pagavam essas dívidas, já que eles não ganhavam, a balança comercial não estava favorável a Portugal? Eles pegavam o ouro do Brasil e pagavam a dívida. Então, eles geravam a receita do país de Portugal com o nosso ouro aqui do Brasil. Então, a maioria do nosso ouro hoje se encontra na Inglaterra e não em Portugal, tá? A parte do ouro ficava em Portugal, era pequena, destinada... Ah, tá. Ficava no Brasil, era pequena, aquela destinada a Portugal também não pertencia lá. Portanto, o nosso ouro ficou praticamente todo em Portugal. Segunda metade do século XVIII, ele já pula da descoberta para a decadência. Então, estou voltando aqui um pouco. A descoberta do ouro aconteceu lá no final do século XVII, mais ou menos 1662, por aí. É que os bandeirantes descobriram ouro e depois eles ficaram escondendo por uns 10 anos, né, antes de avisar Portugal. Isso aumenta drasticamente a população, tá, gente? Aumenta, assim, milhões de pessoas. Vêm para cá em busca de nova vida, em busca de ouro. Eles trocavam ouro pelo quê? O Brasil? Por nada a gente tinha que mandar, era imposto que pagava para Portugal, porque Portugal mandava na gente, porque a gente era colônia, eles eram metrópole. Eu sei. Mas esse ouro gerou um grande desenvolvimento urbano, a maioria das cidades eram bem fraquinhas até então, quase que de taipa, aí é que vai mudar, né, com casas mais industrializadas não, mais desenvolvidas, com melhores estruturas, bem no estilo português. Por que está com a Inglaterra? Não acompanhei muito bem. Porque, lembra que nas aulas passadas, Portugal ele comprava, né, muito produto industrializado da Inglaterra, que foi o primeiro país. Chega a ser tanto que eles foram um bloqueio continental. Lembra que a gente estudou sobre isso quando estudou Napoleão?
Então, acaba que Portugal ele é muito dependente da Inglaterra por ser um país muito industrializado. E Portugal não era. Portugal era um país bem sucateado no quesito industrialização. E a Inglaterra não deixava eles melhorarem isso. Porque senão ia competir com eles. Eles não queriam isso, né? E eles pagavam com o nosso ouro, sim. A gente chegou a produzir ou a extrair mais ou menos 2,9 mil quilos de ouro por ano. E quase tudo era mandado para Portugal. Necessidades cada vez mais, então, foi surgindo necessidades em volta disso, porque muita gente estava atrás de ouro, mas e comida, e roupa, e o resto? Então, foi surgindo movimentos como o tropeiro, que não só cuidava, levava o gado de um lado para o outro, como a gente conhece aqui, mas também teve um movimento de tropeirismo mais ligado a comércio. Eles eram comerciantes que levavam produtos, alimento, roupa, para outras regiões, tá bom? Que bom, eu tô revisando, porque a gente estudou isso, mas já faz muito tempo. Gente, menos de um minuto. Semana que vem eu continuo, então, a partir daqui a gente entra mais no que tem a ver com o livro, tá? Como eu disse, eu tive que fazer uma recapitulação, porque faz tempo, né? Se tiverem dúvidas, no outro capítulo também, leiam, por favor, o capítulo durante a semana e venham com dúvidas, vai ser bom, tá? Até para vocês.